meus queridos TWK Cast. TWK Cast, segundo episódio da primeira temporada. Eu sou Anderson Sures. Hoje é um assunto muito legal sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é importante, Rodrigão? Estou aqui com o Rodrigão. Extremamente importante. Eu costumo dizer, né? As pessoas, muitas vezes, a gente tenta controlar tudo que acontece na nossa volta, né? Manter o controle de tudo que está acontecendo. E a gente acaba perdendo a oportunidade de controlar a única coisa que a gente é capaz de controlar, que somos nós mesmos e a forma que a gente reage a essas coisas, né? Então, acho que a gente vai conseguir compartilhar aí bastante informação para a galera sobre a gente criar essa consciência, criar o autoconhecimento para que a gente possa estar mais presente e a gente escolher agir ao invés de simplesmente reagir a tudo que está acontecendo na nossa volta, né? Sabe que a gente vê, né, que as pessoas elas querem muito resolver as outras, né? Botar defeito nos outros, achar problema nos outros, mas muitas vezes esquece de resolver os seus problemas, né? Aí. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Jaqueline Lima. Prazer, Jaqueline, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Anderson, prazer é todo meu. A gente está aqui para conversar um pouquinho, a Jaque já é uma pessoa que já me atendeu, já atendeu o Rodrigo, já atendeu pessoas da nossa equipe, ela é uma terapeuta sistêmica, ela trabalha com várias áreas sobre autoconhecimento. E ela veio aqui trazer para nós algumas coisas legais nesse universo, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho, né, e dizendo, pô, quanto é... A gente percebe, né, um empresário, executivo, líder, mas todas as pessoas em geral que estão trabalhando, né, elas acabam muitas vezes tendo dificuldade no dia a dia, ou é uma dificuldade com o relacionamento com as pessoas, ou eventualmente dificuldade financeira, e essas dificuldades acabam virando um ciclo, né, porque ela vive daqui um pouco, sei lá, não estou gostando desse emprego, daí sai do emprego e vai para outro emprego e também não gosta do outro emprego, e daí não tem emprego no mundo inteiro que a pessoa goste, e quando muitas vezes o problema está nela mesmo, né, quando o problema é ela mesmo, né, e quando que se resolve esses problemas, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu consegui vencer na vida e crescer efetivamente como empresário depois que eu me conheci. Depois que eu fui lá e resolvi os meus problemas com o meu pai, resolvi os meus problemas com a minha mãe. Isso fez toda a diferença para mim poder me conhecer hoje e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito melhor. E hoje, graças a Deus, a gente provoca isso nas pessoas, na nossa equipe, em todo mundo, para as pessoas poderem se conhecer. Da tua experiência, começou agora, né, Jaque? Conta um pouquinho para nós aí da sua experiência que tu vivencia isso para nós aí. Então, tudo bem, rapazes? Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? A gente já tem aí uma pequena jornada juntos, né? Com atendimentos e inclusive atendendo o pessoal que trabalha aí com vocês. Quantos anos tu tá já, Jaque? Eu, na verdade, não estou há muitos anos, né? Eu estou nessa jornada aí, nessa trajetória há uns 7, 8 anos. Já é mas é um tempo curto diante, né, de tantas coisas aí que existem, mas enfim. Eu me aposentei, né, como funcionária pública e comecei a entrar, então, nesse universo aí das terapias integrativas, né? E o meu carro-chefe é a constelação familiar, né? Por isso que eu me intitulo uma terapeuta sistêmica. Mas eu tenho outras ferramentas também que eu incluo no meu trabalho, né? Agora, atualmente, eu estou me dedicando muito ao estudo do trauma, que é onde começa, né, toda aí a nossa trajetória de descobrir os nossos traumas e saber o que está por detrás dessas nossas tomadas de decisões, que muitas vezes não são escolhas, são automáticas, a gente escolhe, a gente pensa automático ao invés de realmente escolher. E muitas vezes isso tá relacionado lá, sei lá, o teu pai te xingou quando tu era pequeno, isso te deixou travado, hoje em dia você não consegue falar em público, hoje em dia você não consegue se relacionar com as pessoas, né? Eu trabalho muito dentro dessa trajetória, né? Por isso que eu me intitulo uma terapeuta sistêmica. Eu nunca vou olhar para o indivíduo como um ser que começou ali, né? Não, antes dele já existia uma história, né? Ele está inserido numa história que já existe. Ele está inserido num padrão que já existe, dentro do seu sistema familiar. Então, a minha terapia, ela trabalha muito dentro dessa visão,
né, de inserir essa pessoa dentro de um contexto sistêmico, né? E a partir desse sistema, então, começar a analisar esse indivíduo que vive ali. Eu costumo dizer que a partir da conversa, a primeira conversa que eu tenho com o paciente, é identificar o padrão, né? Qual o padrão que ele está inserido? Como que ele pensa o dinheiro, como que ele pensa as relações afetivas, como que ele pensa o todo, né? Vai estar inserido num padrão. Isso tudo, né, reflete no dia a dia das pessoas, né? Muitas vezes tu tem um problema, né, que tá lá ligado ao teu passado e que tu não consegue fazer uma conexão com ele no dia a dia, né? Esse assunto, né, uma coisa que me motiva muito, né, me incentiva e incentiva as pessoas, né? O Rodrigão aqui, eu incentivei muito ele, né? Eu acho que já estudou muito mais que eu agora, já fez mais treinamento que eu, mais curso que eu nessa área, e eu fui um provocador disso também, né? Conta pra nós, Rodrigo, como é que foi isso pra ti aí? Isso, eu acho que muda tudo, né? Mudou tudo. É uma pessoa antes e uma pessoa totalmente diferente depois. Que eu falo que é a expansão da consciência, né? A gente se torna consciente do dia a dia, né? E principalmente a constelação familiar, né? A gente acaba entendendo que muitas vezes o entendimento que eu tenho das coisas e a forma que eu reajo aos acontecimentos do dia a dia vem de um acontecimento que nem foi eu que vivi. Foi lá atrás, foi o meu pai, ou foi meu avô, meu bisavô. Eu gosto muito de usar um exemplo, né? Que é uma historinha assim, que o marido e a mulher, né? Ele percebe que a esposa, toda vez que a esposa vai fritar um bife, ela corta o bife no meio. E aí ele pergunta, amor, por que toda vez que você vai fritar o bife, você corta o bife no meio? E ela responde, não sei, amor, a minha mãe sempre fez assim, eu aprendi assim com ela e eu faço assim. E o cara ficou encucado com aquilo, daí ligou pra sogra, né? Sogra, por que toda vez que você vai fritar o bife, você corta no meio? Ah, tu sabe que eu não sei? A minha mãe sempre fez assim e eu faço assim. Ligou pra avó, e a avó contou a mesma coisa. Aprendi assim com a minha mãe. Aí a Bisa não tinha telefone, né? Não pegava o sinal. Ele pegou o carro, foi lá no interior visitar a Bisa, que ainda era viva. Chegou lá, Bisa, por que quando a senhora ia fritar o bife, a senhora cortava o bife no meio? Ah, meu filho, é que a minha frigideira era muito pequena. Se eu não cortasse o bife no meio, não cabia. Então, lá atrás, lá na experiência de vida da Bisa, fazia total sentido aquilo. E hoje eu sigo repetindo o mesmo movimento que a minha Bisa fez, a minha avó fez, a minha mãe fez e eu faço, só que lá atrás fazia sentido. E hoje não faz sentido nenhum, só que eu não tenho consciência disso. E aí eu sigo simplesmente reagindo, e muitas vezes perco grandes oportunidades de evolução, né? De prosperar e etc. É isso aí. É muito louco. Conta pra nós algum caso aí, Jaque, que tu lembre. Olha, eu tenho vários. Tem vários, cara. 8 anos já deu caso pra caramba, né? Até porque eu não atendo só em consultório, né? Eu tenho também um grupo que se chama UDUMO, um grupo de constelações, né? É um grupo de constelação formado por consteladores, terapeutas, e nós atendemos, então, fazendo constelação com pessoas. Daí. Então, nós temos muitos, né? A gente já está juntos há 3 anos, e nós temos vários casos, digamos assim, né? Várias questões, e consultório também, né? O que acontece muitas vezes, né? A maioria das pessoas está presa numa questão, aí como tu falaste aí da Bisa, né? Com o bife, né? Nós todos estamos presos num padrão assim, né? Eu tenho casos de empresários que eu já atendi, de que começam assim, o cara monta uma empresa, super bem sucedido, e daqui a pouco ele perde tudo, né? Ele vai à falência, e daí ele leva um tempo, se recupera, começa tudo de novo e perde tudo de novo. Então, assim... Tá vivendo um ciclo, né? Isso. Então, em atendimento, a gente consegue identificar, né? Desculpa te atrapalhar, mas isso não é economia, isso não é o presidente, não, isso não é nada, não tem nada é a pessoa, não adianta já botar desculpa no universo. Porque as pessoas sempre vão olhar para a desculpa, né? Não vou procurar economia, onde que é mais fácil ocupar, né? Eu sempre costumo dizer que a pessoa que ela está, digamos assim, bem e se autoconhecendo, independente de qualquer coisa que aconteça no país,
ela vai prosperar, né? Então, esse caso em especial, o que a gente identificou, né? Que os familiares ancestrais dele acontecia a mesma coisa. Lá do Biso, que perdeu, sei lá, a casa num incêndio. Então, assim, muitas vezes não é algo específico. O Biso tinha uma empresa que faliu. Não, o Biso nem tinha uma empresa, mas o Biso perdeu a casa, pegou fogo a casa. E as pessoas ficaram sem, né, a família, enfim, teve que... Então, assim, nós herdamos... Possivelmente seja ainda relacionado ao avô do Bisa, o Bisa do Bisa, que vem vindo traumas, que está na essência. Daqui a pouco a gente vai ver lá, tá lá nos primórdios tudo isso, né? Então, assim, na verdade, os traumas, eles são herdados, né? Isso, estudos comprovam, né, de que nós herdamos os nossos traumas quando nós estamos na barriga da mãe e a gente, desde a concepção, né, nós já estamos herdando tudo, não só cor de olho e cabelos e características físicas, mas também herdamos os traumas, né? Então, a gente fica nesse looping até tomar consciência. Eu tive uma experiência com uma pessoa próxima, né, que também foi atrás da constelação para poder se conhecer melhor e que eu achei muito interessante, assim, porque nesse processo de entender né, esses ciclos, né, que a pessoa vai repetindo para entender a origem, né, porque muda o cenário, né, muda o cenário, muda os personagens e aí a gente acaba não conectando uma coisa a outra. Mas é a mesma experiência que eu vou repetindo, porque como eu não resolvi o problema, eu não resolvi a causa... A origem. O Anderson citou, né? Muda a empresa. Daí o cara mudou o cenário, muda os personagens, mas a experiência que eu vou viver é a mesma. Porque eu tô num processo de evolução e eu preciso lidar com aquilo, né? E essa foi muito interessante, e eu acompanhei o antes e o depois da pessoa, né? Então vi muita coisa que já mudou na vida dela após. E uma das experiências que ele acabou se reconectando foi de entender que quando a mãe dele estava grávida dele, ela teve muitas experiências negativas, assim, porque a sogra não aceitava, né, porque o pai dele, né, era o homem da casa da família da mãe, no caso, que já estava tudo desconfigurado, né, porque ele era um filho, mas fazia o papel do marido lá nessa outra casa, para sustentar os irmãos e tudo, e aí ele conhece uma pessoa, começa a namorar com essa pessoa e essa pessoa engravida. E aí virou um caos na família, né? A sogra não aceitando esse novo integrante e tudo mais. E ele, dentro da barriga ainda, já foi pegando essas experiências. E aí depois, durante a vida, ele sempre nem se dava conta, mas tinha um sentimento de culpa com relação ao sofrimento da mãe. E aí vive a vida muito preocupado em... eu não posso desapontar minha mãe, eu não posso fazer... E às vezes a gente falou aqui no primeiro episódio da janelinha de mundo, né? Às vezes a janelinha de mundo da mãe é limitada. E aí muitas coisas que é importante para essa pessoa vivenciar, para poder prosperar, para poder se desenvolver, tá fora da janelinha. E aí a mãe não quer que ele vivencie, porque tá fora da zona de conforto dela, é o desconhecido, pode dar problema, então não quer, por amor ela não quer. E aí o cara não sai da caixa, não sai debaixo da asa da mãe e não se desenvolve. E aí, quando ele conseguiu entender isso e o quanto isso impactava, ele conseguiu literalmente sair debaixo da asa da mãe e muita coisa na vida dele começou a acontecer. Daí parece mágica, assim, mas na verdade não. É esse autoconhecimento que começa a gerar uma mudança de energia na gente e as coisas vão acontecendo, né? Eu penso assim, que é muito importante a gente salientar, porque às vezes as pessoas, elas ficam com... uma certa frustração, porque assim, tipo, às vezes as pessoas dizem, mas eu já sei aonde eu estou preso. Numa questão ancestral, tá? A gente já identificou o padrão, mas como é que eu faço para sair? Eu não consigo, porque eu já tomei consciência. Conhecimento, mas não tem conhecimento suficiente. Eu já tenho o conhecimento, eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Então, assim, isso está muito preso de que nós só conseguimos fazer o que a gente sente, na verdade. Não o que a gente sabe, porque a gente sabe muita coisa. Por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que vão, né,
acessar o nosso conteúdo, ele pode, a partir da nossa fala, dizer, tá, então tudo bem, eu já sei algumas coisas, né? Já fazer alguns links, mas como é que eu faço para sair disso? Porque não é só a tomada de consciência que vai fazer o despertar e a pessoa vai agir. Não é só isso. Isso faz parte do processo. Esse é o primeiro passo. Isso faz parte do processo. E agora, como que a gente sai desse piloto automático e entra no modo escolha? Né? Nós vamos escolher as nossas coisas. Não vamos mais ser conduzidos por escolhas ancestrais e por traumas ancestrais. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Faz parte do autoconhecimento. Então, não podemos parar aqui. Né? Já sabemos, mas agora, o que a gente faz com isso? Significado, né? Acho que dar um significado para aquilo ou ressignificar aquilo também. Né? Eu costumo dizer para os nossos franqueados, né, que durante a minha fala com eles, eu digo assim, pô, para ter sucesso no negócio, você só consegue ter sucesso se você resolver a dos seus problemas. Se você não resolver os seus problemas, não vai acontecer. E o que acaba acontecendo com a maioria? Aconteceu comigo por muitos anos. Eu quero resolver o que tá... Eu tenho uma máscara, eu quero resolver os problemas que eu tô vendo aqui, enxergando, mas eu não quero mexer no meu pai, eu não quero mexer na minha mãe, no meu irmão, nas intrigas que eu tenho do passado. E são essas problemas que fazem você ter sucesso. E se você não resolver, você não vai ter sucesso. Não. E isso a gente bate bastante, assim, e eu vivenciei isso muito também. A gente estava falando aqui, né, sobre cenários, né, a gente bota a culpa nos cenários e, na verdade, nós somos o cenário principal, né. E se a gente for pegar a própria The Waffle King, né, o desenvolvimento dela, né, em 2017 eu comecei a entender sobre o autoconhecimento, estudar, pesquisar e fazer curso de treinamento e ir a fundo, né, para resolver, né, conseguir resolver os mais pesados, né, os problemas mais pesados eu resolvi lá em 2017, e depois estava nos negócios e tudo. 2020, quando eu coloquei a The Waffle King, estávamos no meio de uma pandemia, onde boa parte da população tinha certeza que ia morrer, não achava que ia morrer, tinha certeza que ia morrer, e nós colocamos o negócio e eu tinha certeza que ia dar certo o negócio, porque eu estava muito bem resolvido comigo, e qualquer problema que tivesse sobre pandemia, governo, economia, sai palavra no podcast, né? O problema, eu resolveria, porque eu estava muito bem comigo mesmo, né? E esse é o desafio, eu acho, né? Das pessoas conseguirem se resolver, né? Efetivamente, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas acabam, eu gosto de dar o exemplo, né? Eu tenho medo de barata. Aí eu vou lá e tranco a barata no banheiro. Eu disse, resolvi o problema. Não resolveu, né? Tu não vai mais entrar no banheiro. Tô jogando para baixo do tapete, eu tô fugindo do problema, mas eu não resolvi, né? E às vezes as pessoas, não, já resolvi meu problema. Eu não penso, tipo, eu tenho um problema com o pai. Eu não penso mais no meu pai, resolvi o problema. Não resolveu. Né? Então, trancar a barata no banheiro não resolve. Fica a sombra ali, né? Então, porque se abrir a porta ou se alguém chegar com uma barata, vai desencadear tudo aquilo de novo. Como é que resolveu o medo da barata? Você vê uma barata e você não ser afetado, né? Não perder o controle com aquilo ali. Então, trancar a barata no banheiro não é resolver o problema, né? Até porque, né, Rodrigo, as nossas relações, principalmente as organizacionais, né, dentro das empresas, ela é a nossa família simbólica. Então, assim, lá na tua empresa, na empresa de vocês, é a família simbólica de vocês. As pessoas que estão lá, elas estão representando a família de vocês. E tudo que vocês não resolveram. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, não, mas eu tenho um problema na empresa com fulano, com meu chefe, com meu diretor, o pessoal do financeiro, não, mas é uma mulher que está sempre na minha vida, não, mas é um cara que está sempre... Daí, quando tu vai... tecer tudo isso, né, organizar tudo isso, tu vai ver, não, mas essa relação que eu tenho com meu chefe é a mesma que eu tenho mal resolvida com meu pai. Mas a relação com a menina lá do financeiro é a mesma com a minha irmã, que eu não resolvi. Então, assim, tu vai projetar nas outras pessoas, e não só nas empresas, em todas as nossas relações, o que nós não resolvemos lá. Porque a vida, o universo, enfim, ele é muito sábio, né? Ele vai trazer para nós o que nós precisamos resolver. Ele vai nos mostrar o tempo inteiro. É outro cenário, outros personagens, com mas o mesmo padrão, é a mesma, né? O mesmo padrão. E cada família, cada sistema terá o seu.
Tem uma coisa que eu aprendi a fazer, né, que com as minhas maluquices, é eu poder sair fora da situação, né? Mesmo quando eu estou na situação, seja de boa ou ruim, conflito ou não, eu saio da situação e analiso o geral daquilo, né, o que está acontecendo, né? Isso não é muito fácil de fazer, mas eu, graças a Deus, eu aprendi a fazer. Então, qualquer coisa que acontece hoje, eu consigo sair fora e enxergar isso melhor, né, e depois voltar pro meu corpinho e tomar as decisões, né, devidas, né? Se a gente conseguisse aqui, né, para nossa audiência resolver todos os problemas de todo mundo, a gente faria, né? Se tivesse esse botão aqui e resolvesse isso, nós apertava agora, estava tudo resolvido, né? A gente não tem essa pretensão, isso é impossível, mas se a gente pudesse dar alguma dica, já que assim, o que você poderia dar de dica pro pessoal? Eu tenho trabalhado muito naquela questão, assim, do trauma, né? Trauma ancestral, enfim, traumas. E traumas não são eventos, assim, aqueles que a gente imagina, né? Tipo, um grande acidente, uma grande perda, um abuso, embora que sim, são também. Mas existem pequenos traumas, tipo, eu já atendi pessoas que impossibilitada de trabalhar, e quando a gente foi fazer todo um atendimento e uma constelação, e apareceu que ela, quando era pequena, ela tinha uma pastinha de papel, aquelas de elástico, né? E ela tinha só aquela pasta, ela tinha uma condição financeira bem humilde, né? E os coleguinhas rasgaram a pasta dela, atrás da escola, rasgaram, e ela chegou em casa muito sentida e ela apanhou ainda da mãe, porque ela tinha perdido a pastinha. Bom, então isto é um trauma. Isto é mais um trauma, porque rasgaram a pastinha, é um trauma. Né? Qualquer evento que seja rápido demais, abrupto demais, cedo demais, ele pode gerar um trauma. Ele pode gerar um trauma. E nós todos somos seres traumatizados, com pequenos traumas. E estes traumas, eles impedem que a gente consiga ver a realidade conforme ela é. Nós colocamos o óculos do trauma, e nós começamos a enxergar a vida a partir disso. Então, ou a gente fica muito reativo a tudo, ou a gente foge de tudo, ou a gente congela. São três comportamentos vindos do trauma, né? Então, o que eu indico muito nos meus atendimentos? Eu faço exercício com as pessoas no local, e as pessoas continuam fazendo esses exercícios. Respiração, né? A respiração é algo que a gente precisa aprender a respirar, a gente não sabe, a gente respira curto, né, não oxigena o cérebro e vive no automático. Então, ter uma postura de consciência respiratória é fantástico, né? E existe mais uma série de outros exercícios, a própria caminhada, a própria música, né, cantar, banho gelado, água no rosto gelada, tudo isso é o quê? Regula o nosso sistema nervoso autônomo. Então, porque os traumas, eles desregulam o nosso sistema nervoso. E a gente fica no automático, sem escolher, só no padrão. Então, assim, existem vários exercícios que a gente toma consciência corporal, né? E, a partir disso, a gente consegue ter uma presença. Tipo o que tu falou, eu consigo olhar para o meu problema de fora. Eu saio, observo, vejo o que eu preciso tomar de decisões e tomo as minhas decisões. E são decisões do Anderson. Tudo bem, ele está dentro do seu sistema, isso não está fora, né? Se a gente fosse falar com teu pai, com a tua mãe, tu possivelmente estaria tomando decisões parecidas, mas um pouco diferentes, né? Não iguais. Porque tu tomou consciência e fez essa tomada. Eu acho muito louco esse negócio de trauma, né? Porque se a gente for pegar, né? Se a gente pensar em duas crianças, né? Duas crianças de 7 anos. O pai vai lá e xinga as duas crianças. Vocês não servem para nada, vocês não fazem nada direito, vocês fazem tudo errado. Uma criança pode, no futuro, não servir para nada. E realmente achar que a sua vida é uma merda, que tem que não fazer nada, que é horrível. E a mesma criança, no mesmo momento, com o mesmo trauma, pode ter dito: o quê? Eu vou ser foda, eu vou ficar foda o resto da vida, entendeu? Então é muito louco como é que isso pode acontecer com cada um. E né? agora até me lembrei de um caso que é bem legal de falar, que assim, eu atendi 2 irmãs.
E uma delas me dizia assim, ó, eu quero casar com um cara parecido com o meu pai. Porque o meu pai, ele é assim, ó, nossa, ele ama muito a minha mãe, ele leva ela no trabalho. Se a minha mãe vai sair com as amigas, ele leva, ele busca, ele é um cara super romântico e tal. Daí eu atendi a outra mana. A outra mana disse, eu nunca vou casar. Uma visão totalmente porque eu não quero casar com... Eu não quero correr o risco de casar com um cara parecido com o meu pai. Porque o meu pai, ele é um cara assim, ó, ele persegue a minha mãe. A minha mãe não pode fazer nada. A mesma situação, duas visões diferentes. A minha mãe, ela vai trabalhar, meu pai leva. Meu pai busca. Ela vai sair com as amigas dela. Então, tu entende? É o que tu falou. Às vezes é uma experiência que a pessoa viveu diferente do que a outra viveu, que já muda a percepção dela da realidade, né? Muito legal o que a Jaque colocou ali do óculos, né? A gente olha o ambiente com os óculos do trauma, né? Eu uso um exemplo com o pessoal, assim, que é... Por exemplo, tá eu e o Anderson caminhando na rua. E aí eu percebo lá na outra esquina que tá vindo um cara com uma jaqueta vermelha e com capuz. E eu já falo pro Anderson, vamos atravessar a rua. E o Anderson, por quê e tal? Ele nem viu que tinha um cara lá, porque a percepção dele da realidade é totalmente diferente da minha. Às vezes, sei lá, eu no passado fui assaltado por um cara que tava com uma jaqueta vermelha. Então, automaticamente, eu tô com esse óculos ainda, né, das experiências anteriores que eu vivi. Então, no ambiente aqui, eu já percebi lá, o cara tá lá na outra esquina ainda, eu já percebi, já ligou o alerta na minha cabeça. E pro Anderson, ele nem tinha visto que vinha uma pessoa vindo lá. Porque a experiência foi diferente, né? Então, isso é o que torna as pessoas tão individuais, assim, né? Tão diferentes umas das outras. Porque cada experiência vivida vai somando nisso da minha percepção da realidade, né? Então, é bem legal esse exemplo do óculos. Porque a percepção da realidade, ela está ligada ao que tu viveu. Então, eu tenho uma, tu tem outra. E é isso que é legal, né? Porque a gente é diferente. Mas vocês, como gestores, é importante. Isso é muito louco, né? Quando a gente for falar de negócio, de empresas, né? Muitas vezes com um cenário, né? Um tá vendo um cenário, outro tá vendo o outro, né? Quanto é aquela questão que a gente fala, né? De o copo tá vazio ou o copo tá cheio, né? Eu sempre enxergo o copo cheio, eu sempre enxergo solução, eu sempre busco resolver os problemas, né? E quanto muitas vezes as pessoas, alguns não, querem achar mais problema, achar mais dificuldade, colocar desculpa em governo, em mercado, em moeda e seja o que for, né? A gente, de toda a evolução humana, né? Quantas revoluções e quantas evoluções a gente teve, né? E as pessoas que tiveram sucesso durante todos esses períodos foram aquelas que viram o copo mais cheio do que vazio. E se você começar a olhar o vazio, você vai ser uma pessoa que vai ter prejuízo, vai ter percas, vai acabar girando, né? E muitas vezes, ou seja, no emprego ou no negócio, você troca de emprego ou troca de negócio e vivencia de novo esse problema, né? Tem uma frase que diz assim, né? 2 pessoas olham pela mesma janela. Uma vê a lama, outra vê as estrelas. E às vezes só essa pequena diferença na percepção da realidade já muda as minhas atitudes no dia a dia e já muda totalmente o resultado, né? E aquela pessoa que vê a lama, ela tá presa no trauma. Né? E aquela que vê as estrelas, ela também tem um trauma, mas ela já conseguiu identificá-lo e ela já conseguiu perceber assim, eu vivo mesmo com o meu trauma. Né? Porque a gente não apaga também as coisas, né? Isso é uma outra situação, tipo, eu vou fazer terapia porque eu quero mudar. Não, nós não vamos mudar. Nós vamos equilibrar as nossas forças, né, internas e de autoconhecimento, mas mudar a gente não vai. A gente não vai trancar a barata no banheiro e encher de cadeado, né? Vai aprender a conviver com ela, né? Vai aprender a conviver com aquela barata, com as outras, né? Eu gostaria de falar também essa questão de que eu não sou só terapeuta, porque eu também sou empresária, né? Quando eu comecei nessa minha nova função, digamos assim, pós-aposentadoria, né? Eu comecei a fazer vários cursos e então nós montamos uma empresa, uma clínica, né? Que é a clínica O Espaço Vida, Centro Terapêutico, que é meu e de mais 2 sócias, né, da Kátia e da Jaque. Então, nós nos encontramos e formamos essa empresa, essa clínica que a gente compartilha com outros terapeutas, né. Então, assim, neste lugar também viveu dentro de uma pandemia.
E muitos lugares fecharam, né? Por causa da pandemia. Mas o que nós acreditávamos? Nós não vamos fechar, né? Nós vamos continuar, a gente vai seguir. Claro que não foi fácil, porque não foi fácil para ninguém, né? Mas tem uma crença interna, né? De acreditar no trabalho, de acreditar que vai dar certo, e de olhar para o copo sempre cheio, né? E isso, sim, faz toda a diferença. Eu já dizia, né? Acho que teve a pandemia, né? Agora teve a troca de presidente, né? E agora tem os ministros, e depois tem a troca dos ministros, e depois tem um processo outro, o outro vai preso. Isso vai acontecer a vida inteira, não vai parar, né? Eu já dizia antes da eleição, né? Eu disse, foda-se se L, se B, quem ganhar, nós vamos continuar fazendo acontecer, nós vamos ter que acordar cedo, trabalhar, estudar, fazer as coisas efetivamente, depende da gente, não adianta ficar esperando o universo, né? Se o meu presidente não ganhar, eu vou parar aqui. Não é assim que funciona, né? E agora, com todas as trocas, né? Eu já dizia lá atrás, né? Vai ter a escolha do ministro, vão reclamar dos ministros, daí as televisões começam a bater neles, começam a achar furo, mas eu vou ficar preso nisso? Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Aí agora teve uma confusão lá em Brasília, lá. Eu não parei para olhar. Eu nem sei explicar, porque eu não quero nem saber o que está acontecendo lá. Eu quero saber dos nossos métodos, nossos resultados, nosso trabalho, a nossa equipe. Nós contratamos na primeira semana 10 pessoas. Nós estamos contratando para a virada do ano agora para a gente iniciar. Alguns estão iniciando agora no começo de janeiro aqui. 10 pessoas novas para a equipe. Estamos fazendo acontecer. Não queremos e não dependeremos de ninguém. Queremos fazer nós mesmos, né? Isso é muito de a gente se autoconhecer, né? A gente vivenciou alguma coisa durante a pandemia, né, Rodrigo? Pô, algumas, né? Algumas. E tem um ponto, né, muito importante disso, que eu quero fazer uma conexão com algo que a gente vivenciou na pandemia, que é o meu meio. Quem são as pessoas que eu me relaciono também, né? Então, quando a gente vai falar de autoconhecimento, acho que é muito... Às vezes a gente não tem consciência do quanto o meu meio impacta na minha forma de olhar para a lama ou olhar para as estrelas. Porque é um fato, né? Se eu começar a andar com pessoas que só focam em olhar para as estrelas, existe uma grande tendência dessa energia começar a me impactar e eu ir mudando a minha percepção da realidade, entendendo por que elas olham mais para as estrelas, me conhecendo, etc. E eu, levanto a cabeça e olho aqui em cima, tem um céu estrelado em vez de ficar focando na lama. Agora, se eu andar num grupo de pessoas que só olha para a lama, a probabilidade de eu conseguir virar minha chave e olhar para cima, ela reduz radicalmente, né? E aí na pandemia eu lembro de uma experiência que foi quando aconteceu o segundo lockdown. E a gente tendo contato com muitas pessoas e muitas pessoas falando, porque o lockdown e tal. Chegou um momento que eu tava me envolvendo tanto com essas pessoas que começou a me afetar. E na minha cabeça passou, meu Deus do céu, será que vai ferrar tudo mesmo? O Buda acabou. Aí liguei pro Anderson na hora, né? Liguei pro Anderson, cara, será que vai ferrar tudo? Quem vai ferrar tudo? Não dá bola pra isso aí, tal. Daí me impactou a energia dele, deu que eu já tava ali quase focando na lama, subi a cabeça de novo, olhei pras estrelas e as coisas fluíram. No mesmo dia, né, a gente recebeu uma ligação super importante ali, de um negócio bem legal que aconteceu e tal, e às vezes é só essa nivelação da energia ali, né? E eu entendo que o nosso meio, as pessoas que eu me relaciono, os grupos que eu faço parte, né? Esses dias também um almoço de família, assim, e aí o meu pai falando assim, do quanto que aumentou o número de acidentes nas estradas. E daí aquilo pra mim foi meio que assim, eu nunca vi, mas quanto tempo faz que eu não vejo um acidente, né? Eu disse, cara, pra mim não, tipo, não tem essa percepção, sabe? Não vejo acidente. Não, porque eu vi no rádio, não sei o que, não sei aonde. Então, às vezes, tu fica focado nisso e daí tu percebe. Talvez eu até tenha passado por algum e nem tenha percebido. Mas daí no meu mundo... Não existem tantos acidentes assim, pelo menos, ou eu dou muita sorte, que toda vez que eu pego a estrada eu nunca vejo nenhum,
mas é muito do que eu tô conectado e com quem eu tô conectado, que tipo de... Qual a fonte que eu tô bebendo, né? Qual a fonte que eu tô bebendo informação. Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. E isso é que estão próximas, que estão longe, que estão sobre mensagem, e isso acaba acontecendo. Se a gente começa aqui a falar só sobre problemas, a gente traz mais 2 aqui para dar a média, vai virar, nossa vida vai ser um caos. Nós vamos sair, vai ter roubado o carro, vai ter outro problema ali, a empresa não vai funcionar, vai travar. Eu tenho certeza absoluta que isso é assim que funciona. E em contrapartida, né, eu busco uma energia muito, muito forte, eu busco o dia inteiro me policiar o tempo todo para não permitir que essas coisas me abalem. Então eu crio uma casca muito forte. E tem problema? Tem. Os problemas são feitos para ser resolvidos, não para ser debatidos, discutidos e ficarem em volta, correndo em volta do rabo, não saindo do lugar, né? Pode falar. Desculpa. Não, eu penso assim também, ó, de que nós precisamos aprender a viver com as adversidades, porque elas estarão para sempre aqui, né? Não existe um mundinho cor-de-rosa. Eu trabalho muito naquela perspectiva da criança e do adulto que somos. A criança interna que temos e o adulto, né? Que ambos estão junto conosco. O que seria a nossa criança? A nossa inconsciência e dos nossos traumas e tudo que a gente viveu na nossa infância, tudo que os nossos pais viveram nas infâncias e assim por diante, né? Então seria a nossa criança interna. E o nosso adulto é a nossa consciência, a que está conversando aqui e aqui, né? A que trabalha, a que tá. Então, assim, isso que tu falou, né, de se policiar, mas é assim, eu usaria até aquela palavra assim, de se reconectar, né? De sair de casa já de manhã, já reconectado aí, mente e corpo. Né? Presente, né? Presença, porque assim, nós não somos somente, nós somos muito corpo. E a gente esqueceu disso ao longo da nossa jornada aí de trajetórias de vida. Então, assim, o nosso corpo, ele informa para o nosso cérebro 80% de energia de informação para a nossa mente vem do nosso corpo. E 20% só da nossa mente para o nosso corpo. Então, nós precisamos saber o que o nosso corpo sente. E a nossa mente pensa, nós somos esses dois, né? Então, assim, a nossa criança e o nosso adulto. Então, aquela pessoa que coloca muita culpa nos outros, é culpa do Anderson, é culpa do Rodrigo, porque são meu chefe, porque não sei o quê, é o governo, é o presidente. São crianças, eles estão na sua criança, o quê? Querendo sempre receber. Porque quando nós estamos na nossa família de origem, esse é o movimento que acontece. A gente recebe lá. A criança, ela não dá para os seus pais, ela recebe dos seus pais. Mas quando nós viramos adultos, nós não recebemos mais. Né? Nós vamos para um outro tipo de relação, de dar e receber. Eu dou, mas eu também recebo, eu não só recebo. Né? Então, muitas pessoas só querem receber. E elas não querem fazer a sua troca adulta de também dar, né? E de também ir atrás. E de se responsabilizar 100% sobre as suas questões. A culpa não é dos outros. Eu nem uso a palavra culpa, né? Eu uso a responsabilidade, é nossa para tudo. Ah, mas sim, existem eventos que fogem. Né? Mas assim, aonde que eu vou estar inserida? Em qual evento que eu vou estar inserido? Né? Naqueles eventos só ruins? Porque eu acredito nisso, então. Eu acredito que só existem coisas ruins e eu vou me conectar com isso. Né? É energia isso, né? Então, se eu acredito nas estrelas, eu vou me conectar com as estrelas. Então, eu penso que tomar consciência disso também é muito legal, né? Onde que eu estou na minha criança, querendo só responsabilizar os outros e culpar, né? Ou eu estou também no meu adulto. Mas também eu sei que nós vamos estar com os dois. Ora nós vamos estar na nossa inconsciência e ora nós vamos estar na nossa consciência. E isso vai acontecer durante as nossas 24 horas do dia. Então, assim, não tem como a gente só ser adulto, nem ser só criança. Nós somos uma mescla disso. Mas o importante é saber que isso existe. Né? É saber... Identificar, né? Tu poder olhar e entender. Quando tu está sendo criança e quanto mais reativo eu sou, né? Mais eu estou no meu trauma, mais eu estou na minha inconsciência, mais eu estou na minha criança.
E às vezes a falta dessa consciência, né, de se trabalhar essa autorresponsabilidade, as pessoas acabam se intitulando assim, eu sou muito controlador. Mas é uma ilusão, né, porque na verdade, quando eu entro nessa vibe, eu fico muito ansioso e tal, porque eu sou muito controlador. Mas, na verdade, a única coisa que você poderia controlar, que é buscar estar presente consigo, buscar estar consciente, para perceber que a sua respiração está alterada, para você poder mudar a sua respiração, a única coisa que você realmente é capaz de controlar, você não controla. E aí você fica nessa falsa ilusão de tentar controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem, como o mundo mudar gira. Os outros, né? E aí se frustra, né? E aí acaba se frustrando. A gente está vivendo um momento aqui, eu e o Rodrigo, não juntos, né? Cada um com as suas esposas, mas a gente está vivendo um momento de neném, né? Tinha um filho de 12 e agora temos um neném de 2 meses, né? E a neném do Rodrigo aqui, a Agnes, está para chegar aqui também, né? E o Rodrigo trouxe uma analogia esses dias que foi muito legal, né? O que acaba acontecendo com a criança, né? Eu tô lá com o meu Miguelzinho lá com 2 meses, ele esperneia. Graças a Deus é um anjinho, ele só chora quando tem fome, mas quando ele não gosta de alguma coisa, ele chora. Uma criança, em geral, ela chora. E quando ela chora, o adulto vai para a volta dela, para ver se ela tá cagada, tá mijada, tá com dor em alguma coisa, tá com fome, tá com cólica. O que acontece? O adulto vai lá e tenta proteger até acalmar. A criança começa a chorar e ter a resposta de alguém. Chorar e ter a resposta de alguém. Quem não se trata, quando chega em adulto, começa a chorar. Vai estar na mesma Só dinâmica. que como você não chora, você reclama. Você reclama do governo, você reclama disso, você reclama daquele outro, você reclama daquele... E não... e aí você fica esperando que alguém venha lhe acolher. E não funciona mais assim. Quando a gente virou adultinho, isso não acontece mais assim. Não. Cada um tá vivendo a sua vida. E as pessoas estão esperando que alguém vai lhe acolher. E não vai. Você tem que resolver a caceta. Eu falo que é a síndrome do bebê iludido, né? Porque quando eu tô lá, bebê, e eu choro e eu consigo o que eu quero... Eu tenho aquela falsa ilusão que eu controlo o mundo, que eu controlo tudo que acontece na minha volta, que basta eu expressar o meu sentimento e eu consigo as pessoas tudo que eu quero, vão resolver. Né? E aí as coisas vão mudando e quando a gente chega na fase adulta, às vezes a gente ainda tá naquela ilusão de tentar controlar o que tá acontecendo fora, e aí esperneia, grita, chora, berra, mas não é assim, não né? É assim. A única, se você, né, quer se intitular controlador, aprenda a observar a sua respiração, aprenda a quando... percebe que as coisas não estão legais, identificar aquilo, poder respirar, tirar 1 minuto para entender o porquê que está sentindo aquilo, o quanto aquela sensação que você está sentindo é útil naquele momento ali, né? Porque às vezes eu tô ali preocupado, ansioso com alguma coisa e, o que aquilo ali tá me servindo agora? Respira fundo, solta essa energia, manda embora, que energia que eu quero, com o que eu quero me conectar, se concentra nisso, se conecta nessa energia e vai para ação. Por né? isso que é tão importante estar conectado com o corpo. Exato. Porque esta energia do desconforto, ela tá no corpo. Então, assim, a mesma coisa de exemplo que quando vocês dois chegaram hoje, né? E vocês me perguntaram, não, eu nunca fiz isso, né? Que a gente tá fazendo, né? Gravando podcast e tal. Então tu tá nervosa. Sim, eu tô ansiosa. Por quê? Porque eu nunca fiz. Então, tudo que é novo no nosso cérebro identifica como perigo. E ele diz assim, não vai, Jaque. Não vai porque isso aí vai ser muito difícil para nós. Né? Então, assim, mas quando tu te autoconhece, tu sabe. Porque daí tu fica com a respiração curta, né? E você negocia, né? E com tu você vai mesmo. negociando, tu vai dizer, tu vai ampliar a tua respiração e tu vai dizer, calma, Jaque, calma, não vai acontecer nenhum perigo. Nós vamos dar conta e se não der, também não tem problema algum. Tá tudo certo. Eu não vou te culpar, não vou te responsabilizar, tá tudo certo. Então, quando tu negocia contigo mesmo, o corpo faz assim, ó. O cérebro faz isso, né? E o corpo vai, né, relaxar. E as coisas vão acontecer e vão fluir e tá tudo certo, né? Como eu sempre digo, as pessoas que me conhecem, elas já fazem essa brincadeira comigo, né? Tá tudo certo, né, Jaque? Sim, tá tudo certo. Muitas vezes não está tudo bem, mas tá sempre tudo certo. Né? E a gente costuma... acho que só um minutinho. O resultado que eu atingi era o único possível, né? Eu gosto de usar assim, então tá tudo certo. Mas não necessariamente eu precise
me satisfazer com aquele resultado. Não. Mas eu entendo que tá tudo certo e eu vou trabalhar para mudar, né? Eu Isso. gosto do exemplo do... o café ficou fraco. Se o café ficou fraco é porque tinha muita água e pouco pó. Tá tudo certo. Se eu botar muita água e pouco pó, vai ficar fraco o café. Se eu quero tomar um café forte, vai o mudar. resultado é aquele ali. Mas eu não necessariamente eu tenho que me satisfazer com o café fraco. Então, o que eu preciso fazer? Entender que tá tudo certo, que esse resultado era o único possível, porque para essa quantidade de água e essa quantidade de pó, o café ia ficar fraco, e regular. Ou vou botar menos água, ou eu vou colocar mais pó. E aí eu vou ter o resultado que eu quero. E tu vai fazer diferente, né? Para ter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo Na diferente. maioria das vezes o que a gente faz é, esse café ficou fraco, né? E aí é o lance do controlador, né? Mas eu reagi assim... Né, eu perdi a cabeça do café ter ficado fraco porque eu sou muito controlador. Não, tu não é muito controlador. Porque a única coisa que você realmente poderia ter controlado é a sua reação de entender que tá tudo certo, que se o café ficou fraco é por algum motivo. E aí eu tenho que entender qual foi o movimento que eu fiz e fazer um movimento diferente para poder ter a oportunidade de ter um resultado diferente, né? E a gente aprendeu a fazer isso, né, com o tempo. E até ontem aconteceu uma situação, né? A gente está organizando a nossa convenção nacional, a primeira convenção nacional, que a gente vai fazer em São Paulo, né? E a gente tinha algumas ordens que a gente previu que vai ser sexta e sábado. E tinha coisas que a gente queria colocar no sábado, que sempre a gente pensou em colocar no sábado, e ontem não dá para colocar no sábado. E daí, no primeiro momento a gente ficou puto que não dava, daí tentamos todas as alternativas para tentar fazer a pauta no sábado, não conseguimos. Aí a gente se olhou... Então é para ser na sexta. Então vai ser na sexta e relaxa e vambora. Então problemas acontecem na nossa vida. Tem coisas que você, deixa eu tentar resolver aqui. E se não der, é porque o universo também tá mandando para ser de outra forma. Exatamente. E aceita e vambora, entendeu? Vira a chave. E talvez agora vocês vão passar por essa experiência de primeira. Na segunda, vocês vão olhar para a primeira e vão dizer, isso e isso, nós vamos tirar. E vamos colocar isso e isso. Então... A vida, ela é assim, né? Ela é esse jogo, digamos assim, né? A gente faz o treinamento de franqueados, né? E a gente já fez dezenas, já perdi a conta de quantos a gente já fez, né? E todos, né? Ainda continuamos fazendo isso, mas praticamente todos, depois que termina, para todo mundo o que deu certo, o que deu errado, o que foi legal, o que continua, o que não continua. Por fazer isso... 30, 50 vezes que a gente já fez, hoje tá muito legal. Muito mais legal do que o primeiro, né? Mas ele não vai parar aí, né? E, consequentemente, daqui a 6 meses vai estar mais legal ainda, porque a gente faz a reflexão do que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar e a gente ajusta, né? Esse grupo que eu coordeno, eu sempre falo para as meninas, né? Eu digo assim, nós não temos um grupo pronto. Ele está sempre se construindo, né? Então, eu penso assim... no meu trabalho também. O meu trabalho ele não está pronto. Ele está se construindo, né? E hoje eu falo sobre algo. E amanhã eu já vou ter terminado um livro que eu estou lendo. E eu vou acrescentar esse livro na minha prática. Né? Então, o que eu fiz a semana passada com os meus pacientes, eu não estou fazendo essa semana, já é diferente. E o que eu farei com eles a semana que vem também já é diferente. Né? E isso, por muito tempo, eu entendi como algo instável. Parecia que eu era uma pessoa instável. Parecia que eu era uma pessoa... né? Não, eu sou uma pessoa em construção. Que está se cada vez mais se construindo, e eu não estou pronta. Né? O que hoje eu vivo, amanhã eu vou ser outra pessoa, né? Não outra pessoa, mas com outro entendimento. Né? Um outro entendimento. Eu tenho uma coisa que eu acredito, já que é o seguinte, eu não tenho nada contra quem não quer se desenvolver, quem quer ter uma vida mais pacata, eu não tenho nada contra. Eu acho que cada um tem a sua livre escolha de poder fazer o que bem entender. Mas eu entendo que o universo está em expansão. Eu entendo que as flores, as árvores, todo o universo está em expansão. Os animais estão em expansão, tudo está em expansão. Nós estamos em expansão porque a gente também envelhece, a gente nasce, cresce, envelhece. Tudo está em expansão. Por que a gente não estudar mais? Por que a gente não trabalhar mais? Por que a gente não adquirir mais? Por que a gente não conquistar mais? Por que a gente não expandir?
eu sou totalmente favorável a essa expansão, né? E vai a expansão de consciência, a expansão de autoconhecimento, a expansão de conhecimento técnico, a expansão de trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, fazer as coisas derem certo e conquistar mais coisas também, né? Eu acho que quando você tem esse pensamento, né? A gente está falando de olhar para a estrela, olhar para a lama, né? O pessoal brinca lá que eu já estou com os planos de colocar operações na Lua, né? Já está tudo arquitetado na minha cabeça, o pessoal tem certeza disso já, né? Porque eu estou pensando sempre muito mais à frente, executando agora, mas pensando lá na frente, né? E isso é importante para a lei do universo, né? O universo está em expansão, vamos acompanhar a lei que vai ficar mais fácil. Eu acho que isso estar em fluxo com o universo, né? E tu sabe que é bem isso, né? Porque se a gente olhar para a natureza, ora ela vai estar expandida, tipo primavera, verão, e ora ela vai estar contraída, no inverno, no outono, né? Então, nós também funcionamos igual à natureza. A hora nós vamos também estar contraídos. Nós não vamos só viver no oba-oba, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo pegando fogo, mas tá tudo bom. Não, nós também vamos contrair. E isso também é importante a gente se dar este espaço, né? Tipo, hoje eu não tô bem. Hoje eu quero ficar na minha. Hoje eu quero ficar no meu casulo. E tá tudo certo, porque tu indo também para o teu profundo e para o teu vazio e para tuas vulnerabilidades, lá também vai estar a tua força. E porque está a nossa força, está no nosso vulnerável, né? Muitas vezes a gente quer sempre se mostrar forte, 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 mas e onde é que está o teu vulnerável? Nós também temos. E é importante a gente acessar ele, né? É importante a gente acessar aí a nossa noite escura da alma, né? Porque ela existe. Ela é ancestral e ela existe, mas o que a gente precisa fazer? Tudo bem, eu vou viver essa contração, mas eu sei que logo ali vai expandir de novo. Eu não vou mergulhar na minha contração, né? E quando a gente fala da lama e das estrelas, tá tudo certo também, se tu quiser ficar só olhando para a lama. Eu trabalho muito em cima disso com os meus pacientes, né? Tudo bem, eu tenho um discurso motivacional, sim, mas eu respeito muito o momento do meu paciente, né? Então, assim, o que eu sempre digo para eles? Eu tô junto com você. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te tirar de onde tu tá, porque só tu pode fazer isso. Mas eu tô junto. Eu respeito o teu momento e eu tô aqui. Eu tô aqui para te escutar, eu tô aqui para te falar também algumas coisas, mas num extremo respeito, né? De que se ele quer ficar olhando para a lama, eu vou ficar ali um pouquinho, né? Até que ele comece, então, a despertar e a olhar para as estrelas, porque cada um tem o seu momento, né? E o momento de ficar olhando para a lama está muito ligado no trauma. Então, a gente vai trabalhar muito nesse trauma, muito nesse trauma. Eu vejo que o autoconhecimento, assim, tá fazendo uma analogia aqui na minha cabeça, aqui pensando, né? Eu tô com um nenenzinho pequenininho, né? Então tá com 2 mesinhos. Agora que ele tá começando a segurar o pescocinho, assim, tá devagarinho, olha pra gente, começa a dar um sorrisinho. Quando ele quer, também não é uma hora, qualquer hora. E, pô, todo dia ele evolui um pouquinho. Todo dia. E aquela evolução para um bebê, que todos nós já fomos, é gigantesca de um dia para o outro. Ele poder acompanhar, hoje ele acompanha nós assim, para aquilo já é uma evolução gigantesca. E eu acho que o autoconhecimento tem um pouco disso também, que quando você não conhece nada sobre isso, não se envolve sobre isso, você tá ali parado, você não consegue nem mexer os olhos, né? Não consegue se movimentar, não consegue ter o pescocinho durinho da sua autoconsciência, né? E quando você começa a aprender, e aí muitas vezes daí o terapeuta é importante para isso, né? Para ir lá, dizer, eu sei que tu tá aqui, eu sei que tu tá parado, mas deixa devagarinho, vai indo, daí. E é uma coisa que não tem fim, né? É uma coisa que não vai parar, né? Você vai continuar e vai ir. E aí o que eu vejo que é legal, né? Quando você começa a se desenvolver nessa área, você começa a melhorar, né? Eu melhorei com a minha mãe, eu melhorei com meu filho, eu melhorei com a minha esposa, eu melhorei muito nos negócios, porque eu melhorei eu mesmo. Claro. E aí vira uma consequência, sim, né? Tu é o protagonista, né? É verdade. Da tua história. Então, se tu faz a tua virada de chave, tudo vira. É verdade. Vai tudo junto. Eu acho que entra um ponto muito importante, né? Principalmente para quem está assistindo a gente, que é de buscar ajuda, né? De buscar ajuda. A gente está nesse processo de evolução e que não vai terminar nunca, né? Mas todas as mudanças significativas assim que a gente teve
são de ações e atitudes que nós tomamos dentro de nós mesmos, mas que só foram possíveis porque a gente buscou ajuda de alguém, né? Buscou ajuda de alguém que tinha aquele conhecimento, que tinha aquela experiência, para trazer uma outra ótica. Então, às vezes, pô, legal esse assunto, mas como é que faz, né? Eu acho que eu preciso começar essa expansão de consciência, buscar informação, buscar conhecimento, assistir um podcast como este, né? E com tantas informações que existem aí na internet e tal, tu ser mais seletivo em que tipo de informação que você vai buscar, mas buscar alguém para lhe ajudar, né? Buscar a Jaque, buscar alguém da sua região aí que possa trabalhar. E aí eu acho que se a Jaque puder comentar um pouquinho mais de como é que funciona isso, né, do teu trabalho, para as pessoas poderem te procurar, de o que é isso da constelação familiar, assim, para quem está assistindo a gente, que entender, pô, eu preciso começar a fazer isso, como é que eu faço? A gente sabe, a gente já conhece o trabalho da Jaque aqui, existem vários outros aí também, mas se puder comentar um pouquinho, acho que é legal aí para... Então, eu trabalho... a primeira consulta, né, a pessoa vai falar todas as suas questões e juntos nós vamos, como eu sempre falo, tecer, né, essa colcha aí de... Posso até contribuir, né, porque eu já tive consulta contigo, né? Em geral, você vai questionar o que me afeta, o que não tá legal para mim. Pô, não tá legal a minha relação com a pessoa, não tá legal isso, não tô legal nos negócios. E aí a pessoa vai se abrir para ti um pouquinho, né, para dizer o que tá incomodando ela. E tu vai dar uma cavocada para buscar o que eu vou cavar, né, como eu chamo, eu vou cavar e vou... nós vamos refletir juntos sobre qual o padrão. Porque ela vai trazer, a pessoa vai trazer uma questão. Uma questão financeira. Eu não consigo ficar consistente nessa questão, né? Eu perco ou eu não consigo nem ganhar. Então, nós vamos ver aonde mais isso acontece. E, geralmente, não é só numa área. A pessoa me procura por causa de uma questão, mas ela vai ver que esta mesma questão está inserida em todas as suas relações afetivas, profissionais, de saúde, enfim. Né? Então, a primeira consulta vai ser o vasculhar tudo isso, né? O cavar e saber qual é o padrão que a pessoa está inserida. E, claro, né, eu vou olhar também para o sistema da pessoa, porque a pessoa está inserida num padrão sistêmico. Né? Então, depois disso, né, da primeira consulta, então a gente vai fazer a constelação propriamente dita, né? Que pode ser com os bonecos ou pode ser com as pessoas. Então, a constelação vai fazer o quê? A pessoa vai montar o seu sistema de origem, né? Pode ser eu trabalho com os bonequinhos, Playmobil, no consultório, né? A pessoa vai montar para mim. Ela vai escolher os bonecos que vão ser o pai, a mãe, enfim, a questão que ela trouxe, né? Ela mesma. E a partir disso eu faço uma análise para ver qual as leis que ela está rompendo, né? Porque a gente está sempre inserido nessa sistêmica das 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, qual o lugar que essa pessoa ocupa dentro do seu sistema de origem e nos outros sistemas, né? Nos outros subsistemas. E a partir disso, então, a gente vai construir um protocolo de atendimento, né? Que vai, então, entrar num processo terapêutico, né? É aí que eu digo de que a pessoa vai se mostrar vulnerável e tá tudo certo. Nós vamos ficar juntos aí nesse vulnerável, mas em todas as consultas eu vou dar uma série de exercícios, né? Que a pessoa vai começar a mudar o seu dia a dia a partir do dia seguinte já. Então, inserindo algumas coisas diferentes. E eu sempre tenho um enorme cuidado de que essas coisas diferentes que a gente insere nos nossos novos hábitos, elas precisam ser pequenas. Pequenas coisinhas que a gente muda. Tipo, se eu nunca fiz exercício, eu não posso agora ir para uma academia e ficar um dia inteiro lá malhando, porque o meu cérebro vai compreender que isso é muito perigoso para mim. Então, eu preciso, aos poucos, mostrar para o meu cérebro que não, olha, né, fazer a negociação. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Exercícios no consultório e fora dele. Algumas pessoas, o que acontece? Elas vão fazer os seus exercícios e não conseguem. E quando elas voltam, elas dizem, já que eu até nem queria voltar, porque eu não consegui fazer nada daquilo. Então, não tem problema. A gente vai fazer outra coisa, então. Né? Vamos construir junto o que a gente pode fazer.
Então, mais ou menos assim que Legal, eu legal. trabalho. Eu acho que isso é super importante, né? Buscar auxílio de alguém, né? Porque tem um detalhe do que a Jaque falou agora, e que eu acredito que faz toda a diferença nessa busca do autoconhecimento e nas mudanças, que é pequenas mudanças, né? Daí, às vezes, a gente pega, escuta e tal, tem que resolver os problemas, então eu vou resolver tudo. Daí, no outro dia, o cara sai e ele quer mudar tudo da noite pro dia. E, às vezes, essa de eu querer mudar tudo da noite pro dia, as outras pessoas não estão preparadas, né? Ou eu ainda nem sei direito como lidar com isso. E aí, às vezes, eu saio dali de um momento ali de reflexão que eu tive, querendo mudar o mundo, querendo mudar tudo, do dia para a noite, e muitas vezes eu posso criar problemas ainda maiores por sair descontrolado fazendo isso. E eu vou né? te dizer mais, né, Rodrigo? O corpo, ele não suporta. Uhum. Ele colapsa. Quando tu quer fazer tu nunca fez nada, e tu quer fazer uma grande coisa, o corpo, ele colapsa. Ou tu vai ter uma crise de ansiedade, ou outras coisitas, né? Pessoal, minha apelida que eu faço sempre analogia, né? E como eu vivencio o negócio, né, o tempo todo, né? Isso dá para fazer uma analogia bem legal de coisas que a gente já vivenciou também, né? Se a gente está falando aqui, né, para você mudar, você não consegue mudar de um dia para a noite e fazer totalmente diferente. Da mesma forma, os negócios, da mesma forma, a empresa. Pô, a minha empresa hoje fatura, vou chutar aqui um número qualquer, 100 mil reais. Pô, mas eu só vou ficar feliz se ela faturar R$1 milhão. Eu quero que o mês que vem ela fature R$1 milhão. E ela não fatura R$1 milhão. Daqui um pouco ela fatura R$105 mil, que é 5% a mais, que é excelente para aquele momento que você vive, e você brocha. Aí, em vez de você se incentivar e buscar os 110 do próximo mês, não, aquele 105 vira 80. E aí você está fora da sua realidade. Então, você evoluir nossa consciência, evoluir os negócios, é pouco a pouco, é passo a passo. E isso é feito um dia, no outro dia, no outro dia. Para os negócios a gente avalia o mês, né? Geralmente o faturamento, 6 meses, 1 ano, né? E isso só vai acontecer se você fizer aos poucos. Pô, você tem 100, você quer 1 milhão, dá para chegar? Faz sentido, né? O seu modelo de negócio, a sua operação faz? Ok, mas como que faz para chegar? Não vai ser da noite para o dia, é uma construção. E esse é o desafio do universo. Eu acho que o Papai do Céu fez isso pra gente, né? Para ver se realmente você quer mudar, você muda um pouquinho cada dia. Se você quer ter mais resultado, você tem um pouquinho de resultado todo dia. E aí, Papai do Céu só te dá os presentes efetivos e as conquistas se você fizer isso por um longo período de tempo. Se tu entra no processo, né? É a mesma coisa de dieta, é a mesma coisa de exercício. Se tu quer perder peso, tu entra num processo, né? Que é gradativo também. Tu não vai parar de comer, tu vai reeducar. Eu estou no processo de emagrecimento e aqui é o 2º episódio, até o último episódio dessa primeira temporada, vocês virão uma pessoa mais magra. Mas é um processo. Esse hoje eu não vou falar isso, agora falei, agora vou ter que cumprir. Hein, Anderson? Mas é um processo. Tu não vai parar de comer para perder 10 quilos num mês. Não. Tu vai entrar num processo. Tem uma outra coisa que eu trabalho, que eu acho que é bem legal, que são as energias internas, femininas e masculinas. As masculinas que vêm do nosso pai e a feminina que vem da nossa mãe. Então, todos nós temos, homens e mulheres. Então, assim, como que estão as nossas energias internas? Como que a gente sabe disso? A energia feminina, sim, tem várias coisas, mas eu fico com uma de cada aí, da feminina e da masculina. A feminina é aquela pessoa que idealiza muitas coisas, né? A nossa força feminina é que idealiza e que cria, que gera. É uma energia feminina, que todos nós precisamos ter. E a energia masculina é a que executa. Então, assim, muitas vezes, muitos pacientes chegam lá o quê? Só executam, não criam nada. Eles são só fazedores, né? E tem outros ao contrário, que eles só são criadores. Gestam coisas e nunca colocam nada para a rua. Então, a gente vai olhar toda a questão sistêmica. Onde é que está o pai? Onde é que está a mãe? Dentro da pessoa. Né? Porque eles estão aqui dentro. Então, como que isso funciona? Então, isso também é algo que a gente trabalha muito já na primeira sessão. Então, a pessoa que chega lá para mim dizendo, eu só faço curso, mas eu não executo nada. Então, onde é que está o pai?
né? O pai está nas nossas pernas, digamos assim, né? No nosso fazer, na nossa potência de colocar para a rua. Pai é mundo, mãe é casa, criação, cuidado, acolhimento. E que todos nós precisamos ter isso dentro de nós, né? Meninos e meninas. É verdade. Eu adorei o papo. Bom demais, bom demais. Bom demais. Ó, quem tiver alguma dúvida, se gostou, deixa o comentário, deixa o seu like, escreva a sua dúvida. Eu acho que dá a pena combinar até um próximo aí pra gente fazer mais pra frente, fazer um outro com as dúvidas do pessoal aí pra gente poder responder. Esse é um assunto que não termina, né? Se a gente deixar aqui, a gente vai ficar 18 horas falando sobre isso e é gostoso demais e é bom demais pensar em desenvolvimento nosso, das pessoas, né? De todo mundo, né? Já queria te agradecer muito por esse dia de hoje aqui. Eu acho que a gente ajudou aqui algumas pessoas, conseguiu contribuir, né? Muito obrigado aí por esse trabalho que você faz, que você consiga multiplicar ele por muitas e muitas vezes ainda também. Eu que agradeço muito o convite. É isso aí, show de bola e até o terceiro episódio aí, né? Até. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Isso aí.